4. Quem poderia usar o chave do caminho, por favor? 1 Samuel, capítulo 4. Tinha escolhido um tema para a palavra de hoje. O tema seria: cadê Deus? Interrogação. Só que durante o início do culto eu resolvi mudar o tema. Eu não tinha caneta para apagar, então eu deixei de cadê Deus? Mas o tema que eu gostaria de colocar nessa noite é: cadê Deus? Interrogação. Pode não estar nos padrões da língua portuguesa, mas talvez esse seja o que mais se encaixa para a palavra dessa noite. A palavra dessa noite se chama cadê Deus? Tá? Vamos ver. Há uma palavra que eu vou trazer para os irmãos, uma palavra textual, a gente vai usar bastante a leitura bíblica nessa noite. Diz assim: veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair ao encontro de Israel, e travava a peleja. Israel foi derrotado pelos filisteus, e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins, dos filhos de Eli, e os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias. E estavam ali com a arca da aliança de Deus. E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca era vinda ao arraial, e se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos destes grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado, e cada um fugiu para sua tenda, e foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. E tomada a arca de Deus, mortos os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, então correu um homem de Benjamim, saindo das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas as vestes, terra sobre a cabeça. Quando chegou, ele estava assentado numa cadeira ao pé do caminho, e olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli. Era Eli de idade de 98 anos, e os seus olhos tinham cegado, e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu que trazia as novas, e disse que Israel fugiu diante dos filisteus. Houve grande mortiço entre o povo, e também os teus dois filhos, Hofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer menção da arca de Deus, Eli caiu de cadeira para trás, junto ao portão, que quebrou-lhe o pescoço e morreu, porque era já homem velho e pesado.
havia ele julgado Israel 40 anos, exultando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo do parto, ouvindo essas novas, que a arca de Deus fora tomada, e que o seu sogro e o seu marido morreram, incubou-se e deu à luz, por quanto as dores lhe sobrevieram. E ao explicar, disseram à mulher que assistiam: não temas, pois tivestes um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou o menino Icabod, talvez a sua tradução tenha dito Icabode, dizendo: pôs-se a glória de Deus. Isto ela disse, porque a arca de Deus foi tomada por causa do seu sogro e do seu marido. E falou mais: pôs-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Só até aí, irmãos. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu te peço nessa noite, meu Pai, é que o Senhor venha usar os teus lábios, Senhor, que o Senhor venha usar a tua palavra nessa noite como espada de dois gumes, e que ela venha fazer diferença nas nossas vidas, meu Pai. Que possamos aprender algo de ti, Senhor, e carregar isso pelos nossos dias, Pai. Em nome de Jesus, que não venhamos a sair daqui vazios, Senhor Deus amado, que não venhamos sair daqui, Senhor Deus amado, sem receber aquilo que o Senhor tem para nos dar. Que possamos, Senhor Deus amado, ser impactados pela tua palavra nessa noite, Pai. Que isso venha realmente fazer diferença nas nossas vidas. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. A história que nós acabamos de ler é uma história de derrota. Uma derrota muito grande que o povo de Deus tinha acabado de passar. E hoje, quando eu estava lendo isso aqui, eu comecei a meditar de uma forma que eu não tinha pensado ainda sobre isso, que é o que eu gostaria de expor para os irmãos nessa noite. O povo de Israel passava por uma certa dificuldade, eles tinham seus inimigos, como sempre tiveram durante a história do povo. E nesses dias, os filhos do sacerdote, eles começam a fazer coisas que não agradam ao Senhor. E o Senhor, ele começa a se desagradar daquilo que aqueles homens haviam feito, aqueles homens estavam fazendo dentro da sua casa. Homens que haviam sido separados dentro do povo para servir, para agradar ao Senhor, para orientar o povo a fazer aquilo que era correto, a fazer aquilo que era certo. Homens que tinham herdado, graças ao seu pai, a honra de estarem junto ao templo servindo ao Senhor. O pai desses dois homens era Eli. Ele era o sacerdote daquela época. E o sacerdócio era algo que, naquele tempo, hoje em dia a gente chama um pouco de quase que nepotismo dentro das igrejas, mas antigamente isso era algo normal, era algo comum, era algo ordenado por Deus. E se o seu pai fosse sacerdote, você serviria, e quando o seu pai morresse, você se tornaria um sacerdote. O sacerdócio pertencia a uma certa família, uma determinada família, mas precisamente uma determinada tribo, digamos assim, que era separada, uma tribo separada simplesmente para servir ao altar do Senhor, alguns como levitas, outros como sacerdotes. Alguns serviam meio que por trás, e outros que estavam ali na frente, e entre os que estavam à frente, alguns deles começaram a desagradar ao Senhor. E o Senhor então traz um povo, que era inimigo do povo de Israel, que era inimigo do povo de Deus, e levanta esse povo para pelejar contra os filhos de Israel, porque coisas ali dentro daquela nação estavam acontecendo que não estavam agradando a Deus. Homens escolhidos por Deus, homens chamados por Deus, homens com a unção de Deus sobre a sua vida, com o dever de orientar o povo, eles estavam ali fazendo coisas que eram erradas. Diz a palavra então que o povo foi pelejar contra os filisteus, os seus inimigos, e na primeira luta que eles tiveram, quando eles se defrontaram, diz a palavra que o povo de Deus, o povo escolhido por Deus, perdeu a luta. Eles foram derrotados, e dentre eles vários homens morreram. Eu não vi direito, acho que 4.000 homens na primeira batalha morreram. Isso mesmo, 4.000 homens foram mortos em campo aberto.
E quando isso aconteceu, o que eles pensaram? Está faltando aqui no nosso meio a presença do Senhor dos Exércitos. Está faltando aqui no nosso meio talvez a unção de Deus, é Deus pelejando por nós. Então eles tiveram a brilhante ideia de trazer a arca do Senhor, a arca da aliança, aquilo que representava a presença de Deus, que estava lá dentro do templo. Eles tiraram a arca, só que não era qualquer pessoa que podia trazer a arca. Vieram trazer os filhos do sacerdote. Pegaram os 2 filhos do sacerdote, vamos levar a arca para a peleja, porque lá o Senhor vai nos dar a vitória. E diz a palavra que, quando aquela arca chegou no arraial, no lugar onde eles estavam ali acampados, para pelejar, para lutar, as pessoas se alegraram tanto que elas começavam a gritar, talvez dando glória a Deus, aleluia, como a gente faz nas igrejas, nos dias de hoje. E aquela arca chega representando a presença de Deus, e o júbilo é tão grande, tão forte, que os seus inimigos que estavam ouvindo, eles se atemorizaram, porque eles se perguntaram: a gente acabou de vencer esse povo, por que esse povo está tão feliz? Imagino que alguns pensaram que eles receberam armas novas, granadas, dinamite, coisas assim, para enfrentar eles na peleja. Mas então eles descobriram que a arca do Senhor estava ali no meio dos seus inimigos, no meio do povo de Israel. Então eles ficaram com mais temor ainda, porque eles disseram entre si, houve um burburinho entre eles, e eles começaram a pensar: esse mesmo Deus que livrou Israel do Egito, que acabou com o exército egípcio no meio do deserto, com as suas pragas, esse mesmo Deus hoje em dia se levantou e veio aqui para pelejar contra nós. Nunca na história havia acontecido algo assim. Nunca na história a arca tinha sido retirada de dentro do templo para ir para frente do campo de batalha. E quando os filisteus ouviram isso, eles se atemorizaram, diz a palavra. Entre eles, um certo cidadão, vou colocar o nome dele aqui, alguém disse assim: ó, não vamos temer não, vamos ser homem e vamos lutar, vamos ver o que acontece. Diz a palavra que houve uma segunda batalha. E nessa segunda batalha, outros milhares de homens caíram. Está escrito aqui em algum lugar. Milhares de homens morreram, entre eles os 2 filhos do profeta Eli. E o pior, a arca, aquilo que representava a presença de Deus, foi roubado. Foi retirada do meio do povo de Israel. Já não pertencia mais a Israel. E quando isso aconteceu, a gente acabou de ler aqui que um homem, ele fugiu do campo de batalha. Alguns fugiram para um lado, outros fugiram para o outro. Aquele homem fugiu e ele foi correndo até ali onde estava o povo para anunciar o que tinha acontecido. E quando ele entrou na cidade, ele entrou gritando, anunciando que eles haviam perdido a batalha, e pior ainda, eles haviam perdido a arca, aquilo que representava a presença de Deus naquele lugar. Eles perderam a presença de Deus que estava no meio deles, aquilo que representava a presença de Deus, aquilo que havia de mais sagrado no meio deles, eles perderam naquela batalha. É como se hoje nós, cristãos, perdêssemos aquilo que a gente tem de mais sagrado na liturgia evangélica, na liturgia cristã, que seria a palavra de Deus. É como se pegasse todas as Bíblias e sumisse com elas daqui, e a gente não tivesse mais como estudar a palavra do Senhor. É mais ou menos isso que aconteceu. E acontecendo isso, o profeta Eli diz a palavra que ele estava sentado à frente do templo, já estava velhinho, já não enxergava mais, era cego. E quando ele ouviu o alvoroço, ele sabia que a arca tinha sido levada para o campo de batalha. E diz a palavra que ele temeu muito, ele tremeu, segundo a palavra. E ele perguntou para aquele homem o que tinha acontecido. Aquele homem, quando informou a ele se assustou de tal forma que ele caiu para trás, bateu a cabeça, quebrou o pescoço e morreu ali naquele momento. Israel então tinha perdido milhares de homens no campo de batalha. Israel tinha perdido os 2 filhos de profetas. A geração que seguiria, seriam os pastores que seguiriam à frente desse povo. E eles tinham perdido o único profeta que ainda tinha restado, que era o profeta Eli. Morreu todo aquele povo. A gente pode chamar quase que um genocídio. Mataram todo mundo. E o pior, levaram a presença de Deus naquele lugar.
a mulher de um daqueles homens, um dos filhos do profeta, a nora de Eli, é nora? A nora de Eli, ela teve um filho naquele dia, ela chamou aquele filho Icabod. Alguém está escrito Icabod? Está tudo Icabod. Icabod significa foi-se a glória. Ela já não está mais aqui. Ela teve a coragem de colocar esse nome do filho dela, de tanta tristeza que era naquele momento. Aquilo representava o fim para ela, talvez o fim da sua vida. Ela imaginava: o que eu vou fazer agora? Meu marido morreu, meu sogro morreu. Se eu corresse com meu cunhado, ele tinha chance, mas meu cunhado também morreu, porque morreram os dois na batalha. Não posso mais correr para Deus, porque a arca do Senhor já não está mais aqui. É bem provável que a presença do Senhor já não esteja mais no nosso meio. E quando eu li essa passagem, eu inventei esse tema para que você guardasse: cadê Deus? É porque muitas vezes, quando a gente passa por momentos difíceis, como esse povo estava passando, a gente se pergunta: Deus, cadê o Senhor? Irmãos, lendo uma história, parece que é difícil a gente ter empatia, sentir a dor do outro. Mas se você pensar um pouquinho, se isso acontecesse com você, mãe, no dia que você deu a luz para o seu filho, imagina que foi um dia maravilhoso. E se seu marido, seu sogro, seus cunhados, sua nora, seus parentes, seus amigos tivessem morrido tudo aquele dia, como seria o dia do seu pai? Seria um dia tão feliz assim? Se nós estivéssemos aqui na igreja hoje, a gente ficasse sabendo que pegaram todos os pastores nossos, pegaram o presbítero também, mataram tudo, pegaram nossas Bíblias e queimaram. O imperador japonês, ele inventou uma nova lei, e para acabar com o evangelho, essa foi a ideia dele: vamos matar todo mundo, passa todo mundo no fio da espada, só os líderes, vamos deixar só a igreja. Dentro da igreja vamos matar também os maridos, deixar só as mulheres e as crianças. Como seria? Seria trágico? Acredito que sim, né? Exatamente isso que esse povo passava. E diante de uma situação dessa, qual que é a pergunta que a gente faz? Deus, o Senhor não está vendo? O Senhor está vendo o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo com a gente? Agora eu gostaria que você prestasse atenção, 2 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Volta só um pouquinho. Diz assim: porque diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão desmerecidos. Deus está falando isso, essa palavra, aos filhos do profeta. Deus havia dado uma promessa àqueles homens, a promessa era deles, eles tinham a promessa do sacerdócio, eles faziam parte de uma linhagem sacerdotal, assim como seus avós talvez tenham sido profetas, tenham sido sacerdotes, os seus pais foram sacerdotes, assim também eles seriam sacerdotes, porque essa era a palavra do Senhor para a vida deles. Quantas vezes a gente não se apega nas palavras do Senhor, nas promessas de Deus para as nossas vidas? Isso não é errado, meus irmãos. E eu acredito que aqueles homens apegaram nessas promessas, sabendo do seu futuro, sabendo que Deus tinha preparado para eles ali naquela nação. Eles meio que não se importavam muito mais com a forma como eles serviam a Deus. Eles começaram a servir a Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. Tanto faz como tanto fez. Diz a palavra que eles começaram a fazer coisas que não convinham a sacerdotes, fazer coisas que desagradavam a Deus, começaram a roubar a Deus, começaram a se prostituir dentro da casa de Deus. E Deus, ele se agradou de tal forma que ele disse assim: eu prometi para vocês que vocês seriam, mas como vocês desonraram, me desonraram, eu vou retirar essa promessa. Eu vou ler de novo. Portanto, diz o Senhor,
Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim, perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam, serão desmerecidos. Deus diz assim para eles: eu tinha prometido que vocês seriam sacerdotes. Eu tinha prometido que vocês andariam diante da minha presença. Essa era a minha palavra. Porém, hoje eu estou retirando essa palavra, porque vocês não têm merecido. Daqui para frente, quem merecer vai permanecer na minha presença. Quem permanecer vai receber as minhas bênçãos. Porém, quem me desonrar será desmerecido. Porém, quem me desonrar, eu virarei as costas para eles. E foi exatamente o que o Senhor fez. Esses homens, eles eram de uma linhagem santa, assim como nós também dizemos. Nós somos filhos da promessa, nós somos cristãos, recebemos Jesus, aceitamos ao Senhor e hoje nós fazemos parte do reino de Deus. E muitas vezes nós, às vezes, como esses homens, meio que relaxamos, porque temos a promessa de Deus, nós temos a promessa da salvação, e a gente acaba deixando de servir a Deus como Ele realmente merece, a gente acaba deixando de realmente vir à casa do Senhor e fazer com que o nosso louvor realmente atinja o coração de Deus. Às vezes, meus irmãos, a gente chega aqui diante da casa do Senhor despreparado. Às vezes a gente toma Santa Ceia despreparado. Às vezes a gente quebra o pau dentro de casa, chega aqui e acha que está tudo certo. Às vezes a gente xinga, rouba, engana. Chega aqui dentro achando que está tudo certo, é só levantar a mão e dar glória a Deus, está tudo certo. Esses homens estavam fazendo isso porque eles achavam que a promessa estava sobre a vida deles. E hoje em dia o que a gente se apega, o que a gente se gruda é sempre na graça, na misericórdia do Senhor. Realmente, elas são o que nos mantém vivos, elas são o que nos mantém de pé até hoje. Porém, meus irmãos, Ananias e Safira também estavam debaixo da graça. E mesmo assim, quando eles desagradaram o Senhor, eles caíram. E muitas vezes a gente passa por lutas, a gente passa por derrotas na nossa vida. E a gente se pergunta: cadê Deus? E eu mudei o tema dessa noite para dizer assim: cadê eu? Por quê? Vamos continuar no texto. Capítulo 5. Os filisteus tomaram a arca de Deus e levaram de Ebenezer a Asdote. Tomaram os filisteus da arca de Deus e meteram na casa de Dagom, junto a este. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdote, no dia seguinte, eis que estava caído Dagom com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram e tornaram a pô-lo em seu lugar. Se eu não me engano, Dagom era um deus, era uma imagem que ela era metade homem, metade peixe. Se não me engano, daqui para cima era imagem de homem, daqui para baixo imagem de peixe. Se alguém tiver pentecostal, deve estar algum comentário sobre isso daí, ou eu vi em alguma outra Bíblia. Eu estou sem Bíblia de estudo, estou com essa aqui só, então não deu para procurar muito bem, mas eu imagino que seja isso mesmo, se não me engano. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, esse Dagom jazia caído de bruços diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagom e as duas mãos estavam cortadas sobre o limiar dele, ficaram apenas no tronco. Por isso, os sacerdotes de Dagom, de todos os que entraram no templo, não lhe pisam no limiar de Asdote até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor castigou duramente a Asdote, os assolou e os feriu de tumores, tanto Asdote como no seu território. Vendo os homens de Asdote, que assim era, disseram: não fique conosco a arca de Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Pelo que enviaram mensageiros, congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos a arca de Deus de Israel? E responderam: seja levada a arca de Deus de Israel até Gate, depois de cidade em cidade, e a levaram até Gate. Depois de terem levado a mão do Senhor contra aquela cidade, com muito grande temor, pois feriu os homens daquela cidade,
desde o pequeno até o grande, e lhes nasceram tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom, e sucedeu, porém, que lá chegando os ecronistas exclamaram, dizendo: transportaram até nós a arca de Deus de Israel, para nos matarem e ao nosso povo. Então enviaram mensageiros e congregaram todos os príncipes dos filisteus e disseram: devolvei a arca de Deus de Israel, e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós nem ao nosso povo, porque havia temor de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigava duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos por tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. 7 meses teve a arca do Senhor na terra dos filisteus, e estes chamaram os sacerdotes, os adivinhadores, e disseram: que faremos a arca do Senhor? Fazemos saber para devolvermos para o seu lugar. E responderam eles: quando enviardes a arca de Deus de Israel, não envieis vazia, porém enviá-las eis a seu Deus como uma oferta pela culpa, então sereis curados, e sabereis porque a sua mão se não tira de vós. Então disseram: qual será a oferta pela culpa que havemos de apresentar? E responderam: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 tumores de ouro, 5 ratos de ouro, porquanto a praga é a mesma sobre todos vós e todos os vossos príncipes. E fazei uma imitação dos vossos tumores e dos vossos ratos, que andam destruindo a terra, e dai glória a Deus de Israel. Porventura aliviará a sua mão de cima de vós e do vosso Deus e da vossa terra. Porque, pois, endureceis o coração como os egípcios, e Faraó endureceu o coração? Porventura, depois de os haverem tratado tão mal, não os deixaram ir e eles não se foram? Agora, pois, fazei um carro, tomai 2 vacas, 2 com suas crias, sobre as quais não se pôs ainda jugo, atai-as ao carro dos seus bezerros, levá-los-eis para casa. Então tomai a arca do Senhor e ponde sobre o carro, e metei no cofre ao seu lado, e figuras de ouro, e lhes haveis de entregar como oferta pela culpa, deixai aí, reparai e subir pelo caminho do rumo do seu território a Bet-Semes. E foi ele que nos fez este grande mal. Se não saberemos que não foi a sua mão que nos feriu, foi casual que nos sucedeu. Só tem. Aí daí para frente descreve como que eles fizeram. Eles colocaram a arca sobre o carro e os bois e mandaram embora. A resposta para o primeiro questionamento que eu lancei aqui nessa noite, cadê Deus? Ela está aqui justamente nesse texto. Esse texto nos mostra a ação de Deus quando a arca foi roubada e foi colocada dentro do templo de Dagon. Dentro do templo de Dagon não havia ninguém. Antes, a arca estava junto com o exército inteirinho. Deus tinha um exército inteirinho para pelejar contra os filisteus e derrotar ele na hora que quisesse. Era só Deus dar um assopro, era só Deus querer, era só Deus olhar e aquele exército seria derrotado. Porém, Deus não quis assim. Deus olhava para aquele povo e via a iniquidade deles. Deus já tinha rejeitado aquele povo. E Deus simplesmente, quando o povo clamou a Ele, quando o povo foi lá buscar a arca, Deus simplesmente cruzou os seus braços. Era o povo da promessa, era o povo escolhido. Porém, por mais que esse povo se perguntava: cadê Deus? Por que Deus não age? Deus não fez nada. E a resposta de onde estava Deus, aonde estava o poder de Deus, ela veio logo em seguida, quando a arca do Senhor foi levada ao templo de Dagon. Ali sozinha, sem ninguém ajudar, sem ninguém fazer nada, Deus mostrou o seu poder. Deus derrubou primeiro a estátua de Dagon no chão. No outro dia eles foram lá levantar a estátua. No dia seguinte a estátua estava caída, a cabeça cortada, os pés e os braços cortados, e a estátua jogada no chão. Até que eles tiraram a estátua de lá, a arca de lá, e os tumores começaram a atingir as pessoas começaram a morrer, praga começou a vir sobre a terra, até que as pessoas começaram a entender que era o poder de Deus agindo naquele lugar. E eles entenderam que eles precisavam devolver e pedir perdão a Deus pelos pecados que eles haviam cometido. Deus sozinho derrotou aquele exército, derrotou aquela multidão e matou muito mais homens do que todo o exército de Israel junto.
Porque Deus não precisa do homem para agir. O homem é que precisa de Deus. E por que eu digo que a resposta para esse questionamento está aqui? Deus se mostra com o seu poder. Deus, Ele é acima de todas as coisas, independente de eu e de você. Independente de eu ser ou não, Deus é. Independente de eu estar aqui pregando ou não, Deus é. Se Deus me tira daqui e outra pessoa sobe no meu lugar, não tem problema. Eu não faço falta nenhuma para o reino de Deus. Eu posso fazer falta no coração de Deus, mas para o reino não. O reino de Deus levanta qualquer um. Deus coloca qualquer um aqui em cima para pregar o Evangelho. Não precisa ser filho de sacerdote, não precisa ser filho de profeta. Não precisa ser de linhagem real para ser rei. Não precisa ser de linhagem sacerdotal para ser sacerdote. Depois de Eli, Deus levanta um sacerdote muito melhor do que ele, muito mais abençoado do que ele, que nem tinha pai sacerdote, nem fazia parte da família. Deus levanta Samuel. E Samuel é levantado com poder sobre aquela nação, e ele toma o lugar de Eli. Aqueles que detinham a promessa de Deus, eles simplesmente perdem por desobediência. Eles perdem a batalha por desobediência. Eles sofrem a perda por desobediência. Eles buscam muitas vezes a presença de Deus, mas os seus pecados, a sua desobediência não deixa que Deus encontre eles. E eu te questiono, meus irmãos, como tem sido a sua vida diante de Deus? A mesma questão eu fiz para mim há pouco tempo atrás, ali no meu quarto, na minha casa. Portanto, eu não estou longe disso. Eu não estou aqui apontando o dedo na nariz de ninguém. Eu apontei para mim, na minha casa. Eu gostaria que você apontasse o dedo para o seu próprio nariz e se questionasse: cadê você, irmão? Cadê você diante de Deus? O que você tem feito para Deus? O que eu tenho feito para Deus? O que a gente tem sido diante de Deus? Nós somos os detentores da promessa. A gente sempre tem declarado aqui, às vezes nos louvores, às vezes nas palavras, às vezes o profetizado, o proferir da palavra. Nós somos os filhos da promessa. Nós detemos a promessa. Mas por que muitas vezes essa promessa não temos alcançado? Será que Deus mudou? Deus, ele permanece no mesmo lugar. O poder de Deus permanece sendo o mesmo. Ele não muda. Diz a palavra que o Senhor, ele se assenta no alto, sublime trono, e diz que a terra é como o estrado de seus pés, é como se nós não fôssemos nada. Independente de eu ser ou não, Deus continua sendo. Independente de eu adorar ou não, Deus continua sendo. Independente de eu exaltar Ele aqui no louvor ou não, Deus continua sendo exaltado porque Ele é, independente do que eu sou. Agora, o que muda, meus irmãos, é o que eu tenho sido. Será que quando Deus me procura, será que Ele tem me encontrado? Será que quando eu tenho tratado das coisas de Deus, eu tenho tratado com decência como Samuel, ou eu tenho tratado com indecência como os filhos de Eli? Será que quando Deus olha para a sua vida, Ele se agrada, como Ele se agradava com Samuel, e chamava ele para conversar? Ou será que Ele olha para a sua vida e Ele pensa que talvez você seja como os filhos de Eli? Eu sei que é uma palavra dura, mas eu gostaria que você pensasse realmente sobre isso. Será que a gente realmente tem agradado ao Senhor? Será que as dúvidas que a gente tem passado, será que tem sido culpa de Deus? Será que as dificuldades, as promessas que a gente não tem alcançado, que a gente não tem conseguido tocar, será que é culpa de Deus? Será que é Deus que mudou? Será que foi Deus que ficou mais fraquinho? Será que se a gente trouxesse a arca para cá no dia de hoje, será que Ele resolveria isso? Por que a gente não tem conseguido crescer? Por que a gente não tem conseguido se envolver? Eu não estou falando em número não, meus irmãos. Estou falando de crescer como ser humano, crescer como pessoa, crescer como em vida espiritual. Questiona você mesmo, você tem crescido? A gente vem aqui toda semana, às vezes vem sábado, domingo, às vezes vem quarta-feira, às vezes não vem nem sábado, às vezes não vem nem domingo, nem quarta-feira. E a gente está aqui há um bom tempo. E analisando a sua vida, você tem crescido?
Sua vida melhorou de lá para cá? Ou você aceitou Jesus, foi aquele voar, aquela felicidade, aquela alegria, e depois meio que puxou? Será que a gente tem servido a Deus como Ele realmente merece? Será que nós temos sido servos fiéis? Ou será que a gente está se apegando a uma promessa, se esquecendo de que para que a gente alcance ela, a gente precisa fazer a nossa parte? O pastor pregou aqui, o pastor Ricardo, ele falou uma coisa na semana passada, que Deus, ele quer abençoar sim, mas Ele olha muito para o esforço da pessoa. Ele quer ver se você está se esforçando, Ele quer ver se você está trabalhando. Deus não tem parte com vagabundo. Acho que foi a palavra que Ele usou, mais ou menos assim, né? O Senhor quer ver nós buscando, meus irmãos. O Senhor quer ver a gente lutando. O Senhor quer ver a gente correndo atrás. Ele não quer nada de graça nas nossas mãos. Você quer espiritualidade? Você quer ser santo? Você tem que correr atrás. Porque se você não fizer isso, meus irmãos, você acaba perdendo a promessa. Você acaba perdendo as vitórias. Você acaba se colocando diante de uma luta que você pode vencer. E você sabe que essa luta é vencida, mas você vai ser derrotado. Porque se você não fizer a sua parte, se você não agradar ao Senhor, você vai ser derrotado. Muitas vezes a gente tem sido derrotado, meus irmãos. A gente tem sido derrotado porque a gente não tem feito a nossa parte. Porque a gente não tem sido como o Senhor quer que nós sejamos. E por mais que eu ensine a palavra, por mais que eu fale que não muda nada, porque a palavra a gente já conhece. A gente sabe o que a gente tem que fazer. A gente sabe o que a gente tem. A gente sabe o que a gente precisa fazer para agradar o Senhor. Mas a gente não tem que seguir. Por mais que eu me esforce, aquela palavra de Paulo, eu acredito que ele passou por isso também. Ele dizia assim que as coisas que eu quero eu não faço, e as que eu não quero eu acabo fazendo. É o dilema de todo ser humano, acredito eu. Mas Paulo, ele ainda assim, com esse dilema, com essa dificuldade, ele ainda conseguia fazer muita coisa. E a gente às vezes não chega a esse questionamento, não chega a esse ser ou não ser. E a gente consegue passar o nosso dia e não fazer nada. A gente consegue passar o ano e não fazer nada para Deus. A gente consegue passar anos aqui no Japão e não fazer nada. É só você pensar, meus irmãos. É só você parar e deixar de ser sonhador e começar a olhar a realidade da sua vida. Aquilo que você é hoje, você tem certeza que é realmente isso que Deus tem com você? Porque eu tenho certeza que aquilo que eu sou hoje ainda falta muito para ser o que Deus quer que eu seja. É uma palavra dura para você, mas foi para mim também, e é para mim também. Aquilo que o Senhor tem para nós, meus irmãos, ainda está muito longe de ser conquistado. Aquilo que o Senhor quer que eu seja ainda está muito longe de ser alcançado. Então, esse é o puxão de orelha que o Senhor tem para mim e para a sua vida nessa noite. Gostaria que você se colocasse de pé e vou orar. Apesar de nós sermos os detentores da promessa, apesar de todas essas promessas estarem aqui, forem direcionadas para nós, se nós não fizermos a nossa parte, de nada valerá. Se nós não fizermos a nossa parte, a Bíblia não passa de uma árvore sem serventia alguma no meio de um povo, no meio de guerra. A árvore ficava ali e não fazia nada, não mudava nada. Ela estava ali, toda adornada por querubins, mas nada mudava. A mesma coisa que você abrir a sua Bíblia em Salmo 91 e deixar ali na sua casa parado, pegando fogo, para nada certo. Se nós não vivemos isso aqui, se nós não buscarmos viver isso aqui, de nada serve. Apenas um livro de capa preto. Uns são azuis, outros são roxos. Feche seus olhos. Senhor Deus amado, em nome de Jesus Cristo, que eu te peço, Senhor, que o Senhor hoje venha tratar com cada um aqui, porque só o Senhor conhece o coração de cada um aqui, Deus. Só o Senhor sabe quem realmente precisa dessa palavra, Senhor. Só o Senhor sabe aonde, Senhor Deus amado, o Senhor tem que tocar. Espírito Santo de Deus, incomoda agora corações nessa noite, Senhor Deus.
Espírito Santo de Deus, amassa corações e trata com homens e mulheres aqui nessa noite, Senhor Deus amado, para que nós possamos, Senhor Deus amado, ser de forma diferente, Senhor Deus amado, agir de forma diferente, meu Pai amado, para que nós não venhamos cair, Senhor Deus amado, na vergonha da derrota, Senhor, mas que nós possamos ser fiéis a Ti, honrados ao Teu santo nome, Senhor Deus amado, como o Teu filho Samuel, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus amado, olha com amor para as nossas vidas essa noite, Senhor Deus amado. E com este Teu amor vem nos repreender. Com este Teu amor, Senhor Deus amado, vem nos ensinar. Com este Teu amor, vem nos exortar. Pai, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, Senhor, vive com os Teus filhos. Nos acompanhe até os nossos lares, ó Deus. Esteja nos incomodando, Senhor. Esteja mexendo com os nossos corações de forma tal que isso venha gerar mudança. De forma tal que isso venha gerar transformação, meu Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor Deus amado. Em nome de Jesus eu te louvo e já te agradeço, Senhor Deus. Amém. Você encerra essa palavra? Amém. Você te chamou o pastor para dar esse história dos avisos. Só amanhã, querido. Nessa frase, amém? Amém. Bom, essa palavra que tem ouvido, os Espíritos de Deus. Amém? Todos nós possamos examinarmos as nossas próprias vidas, para que nunca venhamos deixar de ser Espírito da promessa. As promessas de Deus sempre estejam vivas sobre nós, e nós sempre participamos dessas promessas. Amém? Nossas mãos, Senhor Deus e Pai, eu agradeço a Ti, Deus, por esta noite, Deus, pela palavra, Deus, o Senhor nos aprende, Deus. Que nós possamos, meu Pai, não só ser ouvintes, meu Deus, mas praticantes daquilo que ouvimos certamente. Que o Senhor possa nos levar de volta para o nosso lar, de volta à nossa segurança, para o nosso lar. Abençoe o nosso domingo, Deus querido, nos traga amanhã também, Senhor.